Muito se falou nos últimos dias sobre esse suposto papel de liderança do MC Rian nesse esquema todo. Mas e o MC Pose? Onde que ele entra nisso tudo? Com o avanço das investigações começaram a surgir alguns detalhes que colocam o nome dele numa posição bem mais delicada do que muita gente imaginava. Movimentações financeiras suspeitas, conexões com operadores do esquema, indícios de que ele poderia ter um papel bem mais ativo do que parecia no início. Além disso, vieram à tona imagens inéditas do momento da prisão, a mudança de versão sobre possível ligação com facção e até informações que levantam dúvidas sobre o que realmente estava acontecendo nos bastidores. No meio disso tudo, ainda tem uma decisão da justiça que pode mudar completamente o rumo da história a qualquer momento. Bom, vamos conferir no vídeo de hoje. Qual seria o real papel do MC Pose nesse esquema todo aí que movimentou bilhões? Eu sou o Marcelo Miros e depois da vinheta eu te conto. Na semana passada, a prisão do MC Rian, MC Pose, Cris Dias e até o dono da Choquei pegou muita gente de surpresa. Mas sendo bem sincero, talvez nem tenha sido tão surpreendente assim quando a gente para analisar com calma. O fato é que a operação Narcofluxo da PF acabou alcançando esses nomes que, ao que tudo indica, estariam envolvidos num esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Um esquema que girava em torno de apostas esportivas, aquelas bets ilegais e também de rifas digitais, usadas justamente para tentar esconder aí a origem de valores que, segundo as investigações, poderiam vir até do tráfico internacional de drogas. E de acordo com as autoridades, cada um deles teria um papel bem relevante dentro de toda essa estrutura. Eles tinham um papel importante no esquema de lavagem de dinheiro. Eram eles que tinham as contas utilizadas para que o dinheiro obtido de maneira ilícita pudesse circular, pudesse se confundir com os recursos lícitos. Os recursos legais vinham de shows e da música. Mas, segundo a investigação, havia um lado B: dinheiro de rifas clandestinas e jogos ilegais. A gente já trouxe aqui alguns vídeos destrinchando essa operação, inclusive mostrando o papel central do MC Rian que ele teria, nesse esquema todo. Só que ao longo da semana começaram a surgir novas informações sobre o outro funkeiro envolvido nesse suposto crime aí, E para não deixar o MC Pose aí de fora, nem com inveja, a gente vai aproveitar para aprofundar também no que apareceu aí sobre o envolvimento dele, mostrar o momento da prisão e entender onde que ele está, ou pelo menos que ele estava passando aí esses dias atrás das grades, já que, ao que tudo indica, no momento da gravação desse vídeo, a última notícia que a gente tem é que o STJ já mandou soltar, concedeu um pedido de habeas corpus para os artistas, apesar de que parece que a PF trucou 6, O STJ trucou e a PF mandou 6, porque parece que a PF não quer deixar, tá? Olha só para você ver o nível do negócio. O papel de Pose no esquema. Nesta última quarta-feira surgiram imagens inéditas do momento em que o Pose foi detido pela polícia. No vídeo dá pra gente ver a chegada dos agentes à casa do artista, no Recreio dos Bandeirantes, uma região conhecida aí pelos imóveis de alto padrão aí na zona oeste do Rio. A movimentação acontece de forma discreta, quase que na surdina, até que em determinado momento o Pose ele aparece saindo aí de um dos cômodos já com as mãos levantadas, se rendendo sem oferecer resistência. E convenhamos, pela forma como tudo aconteceu, parecia até uma situação com a qual ele já tem certa familiaridade. Quando foi preso na semana passada, o Pose ele foi levado direto aí para o conhecido Bangu 1, dentro do complexo de Jericinó, uma unidade aí de segurança máxima voltada para detentos considerados mais perigosos. O local ele é famoso justamente por ter alas separadas para membros de facções e ele acabou ficando lá por quase uma semana. Só que tem um detalhe curioso. Lembram que no ano passado, em uma das prisões, o próprio Pose chegou a marcar que tinha certa familiaridade, digamos assim, com o Comando Vermelho? Pois é, dessa vez o discurso parece que mudou. Segundo a apuração do G1, o funkeiro ele apresentou uma versão diferente da que tinha dado em 2025. Agora, a Secretaria de Polícia Penal ele afirmou que não mantém mais vínculo com nenhuma facção. Com base nisso, ele foi encaminhado para o Bangu 1, mas longe das alas destinadas a integrantes do CV ou de grupos rivais. Mesmo assim, os advogados entraram na justiça alegando que ele estaria em regime disciplinar diferenciado, o RDD, sem uma decisão formal
formal que justificasse essa medida. A partir daí, começou uma movimentação aí para transferência. E na manhã desta última quarta-feira, o Pose foi levado para o presídio Joaquim Ferreira, o Bangu 8, que a gente pode dizer que talvez seja um ambiente um pouco mais tranquilo, já que costuma abrigar presos com ensino superior, artistas, políticos, ex-agentes de segurança e aqueles considerados mais neutros, sem ligação com facções. Agora, se ele realmente rompeu com o CV, né, ou se isso faz parte de alguma estratégia, aí já é outra história. Mas no meio de tudo isso, a informação que mais chocou foi outra, né? Um dos sócios do Pose, o Eliton Rodrigues Feitosa, que também acabou preso na operação, ele teria aí transferido cerca de R$337 mil para um policial militar do Rio de Janeiro. Essa movimentação, é claro, chamou a atenção das investigações, né, e apareceu aí também no relatório do COAF. De acordo com a PF, o terceiro sargento Rodrigo Armelau Damião, ele seria suspeito de atuar como uma espécie de receptor das supostas sobras do grupo. Procurado pela imprensa, o policial afirmou que não tinha conhecimento da investigação e disse que o valor recebido seria referente à venda de uma casa, mas sem entrar em muitos detalhes. E aí, você acredita? Segundo a PF, esse sócio do Pose, né, o tal do Eliton, sei lá, ele atuaria aí como um gestor administrativo, responsável por dar uma aparência legal aos fluxos financeiros do funkeiro, funcionando quase como uma espécie de câmara de compensação, né, entre os estados. Por meio da empresa Pose Records, ele teria recebido cerca de R$1,6 milhão vindos de Viviane Noronha, esposa aí do artista. Ainda de acordo aí com informações divulgadas pelo Metrópolis, a conta desse operador também teria sido destino aí de cerca de R$300 mil da RSS Produção, a empresa ligada ao MC Rian, né? Apontado como um dos líderes do esquema, além de outros R$400 mil da Tá Jogado Pretão, vinculada aí ao influenciador Daniel Alves Nascimento. Ou seja, né, além de movimentar valores altos, né, altíssimos, esse operador ainda apareceria aí como uma peça de conexão no esquema que transitava entre São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, o elo entre São Paulo e Rio de Janeiro no esquema bilionário era um sócio do MC Pose do Rodo. De acordo com a investigação, ele recebeu R$300 mil de uma empresa do MC Rian SP e outros R$600 mil de outras empresas suspeitas no mesmo esquema. Com patrimônio declarado de apenas R$5 mil, o operador movimentou mais de 10 milhões em um ano. Um relatório da PF ainda aponta que uma empresa ligada ao Pose funcionaria como uma operadora ativa, conectando fluxos bilionários que teriam relação com o CV. E aí fica aquela dúvida no ar, né? Será que ele realmente não tem mais nenhuma ligação com a facção? Não teria nenhuma ligação? Ou isso faz parte aí de uma estratégia para tentar desvincular ele agora do Comando Vermelho, né? O relatório da PF descreve ainda uma empresa de MC Pose do Rodo como uma operadora atuante conectando recursos bilionários do Comando Vermelho. Dinheiro do tráfico de drogas passou pelas contas desses dois artistas? Pelas contas dos investigados, passaram recursos de origem ilícitas de uma diversa gama de crimes, dentre os quais tráfico de drogas, crimes relacionados ao sistema financeiro, especialmente de apostas e jogos ilegais. Solto? Bom, a última atualização que temos até então é que o Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. Com isso, tanto o Pose quanto o Rian, quanto também o dono da Choquei já tem aí um caminho aberto para deixar a prisão. Até o momento da gravação desse vídeo, eles ainda não tinham sido soltos. Tá, mas eles estão bem perto disso. Muito provavelmente na hora que esse vídeo sair, for para o ar, né, talvez a situação já possa ter mudado, né? E eu também vi que a PF parece que não está querendo deixar, então, assim, né, como sempre, aquela várzea, aquele show todo, ai, prendeu, e aí pega esses caras aí, são nomes relevantes aí, cifras bilionárias que os caras estão envolvidos, lavagem de altíssimo nível. E aí os caras ficam presos uma semana e sai. É um negócio um pouco contraditório, né? Apesar de que, como eu disse até agora, não tinha saído ainda. Porém, você aí que está vendo esse vídeo no futuro, me comenta aqui, né? Comenta aqui embaixo. E aí, eles já saíram? Já estão soltos? Ou não, né? E é isso, né? Essas são as últimas informações que a gente tem relacionado ao MC
pose, né? Como sempre, tudo muito bem orquestrado aí para tentar blindar aí, esses possíveis criminosos, esses possíveis laranjões, né? Laranjonas graúdas, ou então, como já foi dito aí, MC Rian, um dos líderes. Será? É isso, até o próximo vídeo. Tchau.